Nós aprendemos até agora que Deus estabeleceu um jardim no centro da terra, o Éden, e fez dali um tabernáculo para Adão e Eva habitar. Nesse local de onde o primeiro casal foi expulso, foi para onde Deus trouxe Abraão. Esse local mais tarde se chamou Jerusalém. O mesmo que aconteceu com Adão e Eva de serem expulsos da terra, do tabernáculo onde habitavam, também ocorreu com Israel. Todas as vezes que desobedeceram a Deus, foram expulsos da sua terra. Aprendemos ainda que Israel foi formado a partir de 12 filhos de Jacó, as 12 tribos que mais tarde se separaram, o que chamamos de duas casas de Israel. E até hoje Israel se encontra dividida e espalhada pela terra, sem saberem de sua identidade. Os profetas vaticinaram que isso aconteceria, mas que nos últimos dias, nos dias de tribulação, Deus ajuntaria novamente Israel e os tornaria um só reino para governar para sempre. Será que o Novo Testamento fala a respeito do cumprimento dessa promessa? Fala a respeito do reino de Israel? Será que a nova aliança foi feita apenas para a igreja, com a exclusão dos judeus e do reino de Israel? Vamos ver tudo isso a partir de agora. Talvez você pense que essa mensagem não exista no Novo Testamento, mas a partir de agora você terá uma grande revelação e Deus vai mudar o seu pensamento. Venha comigo. Eu quero ler Lucas, capítulo de número 1, verso de número 30. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Você percebeu que o anjo disse? Ele anunciou sobre quem o Senhor Jesus reinaria. E deixa eu te perguntar, por que Israel é excluído das promessas do Senhor por muitas igrejas? Vamos ler Mateus capítulo de número 15, verso de número 24. E eu quero mostrar para você Jesus falando sobre isso que nós estamos pregando. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Que coisa tremenda, meus amigos. Jesus disse que ele não veio senão para juntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você se lembra de Ezequiel capítulo 34 que lemos? Ovelhas perdidas. Você se lembra agora do que eu acabei de dizer em Mateus 15, 24? Agora perceba o que o Senhor Jesus vai dizer em João, no capítulo de número 7 e no capítulo de número 10. João capítulo 7, verso 33, eu quero ler para vocês. Exclamou então Jesus: Eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar. Preste atenção agora. Então os judeus comentaram entre si: Para onde ele pretende ir, que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão. Perceba essa palavra, dispersão. Ela é um código para você entender a Bíblia. Planeja ele ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar. Eu quero que você perceba que Israel, as tribos do norte, foi para um cativeiro diferente de Judá, reino do sul. As duas tribos do sul, Benjamim e Judá, foram para um cativeiro na Babilônia e lá permaneceram por 70 anos. Eu quero que você leia Esdras e Neemias, que conta o retorno, conta a história do retorno e a reconstrução de Jerusalém. As tribos do norte foram para o cativeiro na Síria e lá permaneceram e de lá não voltaram mais. Quando voltaram não eram mais israelitas puros, eles voltaram assimilados, porque foram assimilados. Eles tinham se misturado, eles tinham servido
adorado outros deuses, haviam se prostituído. É isso que prostituição, adultério significa na Bíblia. É idolatria, é adoração a outros deuses. Vamos ler juntos agora João capítulo de número 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Que coisa tremenda, amigos, se juntarmos a revelação de Ezequiel, capítulo 34, e de João, capítulo de número 10, nós percebemos sobre o que Jesus está falando. Não, ele não diz que quem veio matar, roubar e destruir foi o inimigo. Ele diz que quem veio matar, roubar e destruir são os mercenários, são os falsos pastores, que não conduziu Israel de volta à sua casa. Agora eu quero que você veja comigo uma profecia tremenda em João no capítulo 11, a partir do verso 49. Caifás, que era um sumo sacerdote, junto com Anás, que na verdade eram da religião romana. Eu falarei isso em outra série, na série sobre a vida de Jesus. Você vai ver algo tremendo que ele profetiza. Perceba comigo o que está escrito nas Escrituras. João capítulo 11, verso 49. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pelos judeus. Perceba agora, e não somente pelos judeus, por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Isso é fantástico, meus amigos, absolutamente maravilhoso. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando aos seus olhos a verdadeira mensagem que a Bíblia nos conta. Em Mateus, no capítulo de número 10, verso de número 6, o Senhor, dirigindo-se aos seus discípulos, diz a eles, em Mateus, no capítulo de número 10, verso 6, Jesus diz aos seus discípulos para eles irem levar as boas novas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sei que por muito tempo nós lemos isso, mas nós não entendemos, mas é porque essa mensagem foi revelada para esse tempo. Eu quero que você entenda outro mistério agora. Por que é que Jesus escolheu 12 discípulos? Yeshua, o nome original de Jesus, e Jesus, ou Yeshua, escolheu 12 talmidim, 12 discípulos. Por que é que ele escolheu 12? Ele poderia escolher 10, ou 8, ou 7, também que é um número profético, ou 3. Por que é que ele escolheu 12? Porque cada um
representava uma das tribos de Israel. Eu quero que você se lembre agora, quando Moisés enviou espias à terra, apenas 2 falaram bem da terra e 10 falaram mal da terra. Por que isso aconteceu? Eu vou te explicar agora. Isso está falando da separação da casa de Judá da casa de Israel, as tribos do norte e as tribos do sul. A casa do norte também foi chamada de casa de Efraim ou casa de José. Esses foram os nomes que recebeu a casa de Israel, as pessoas que ficaram no norte de Israel e que se separaram de Jerusalém. Essa mensagem é tão fantástica que a palavra eclesia, que é de onde tiramos a palavra igreja, que significa chamados para fora. Eu sempre fiquei pensando que chamados para fora era chamados para fora do mundo, mas não é o que a Bíblia diz. Chamados para fora é porque o Senhor espalhou o seu povo. Você já se deu conta que você é um brasileiro e que você lê um livro que foi escrito por judeus? Exceto livros históricos, narrativas históricas como Atos e Lucas, mas todo o restante das escrituras foram escritos por judeus. E por que é que nós lemos um livro escrito por judeus? Por que é que nós adoramos o Deus de Israel? Por que não o Deus da Austrália, ou o Deus do Japão, ou o Deus de outro local? Por que nós adoramos o Deus de Israel? E por que nós recebemos como Salvador o Messias, como nosso Senhor, como nosso Rei, alguém que veio da tribo de Judá, alguém que passou por essa terra?